tudo aquilo que eu vivo na presença do Senhor, amém? Eu posso contar um testemunho para você? Nós temos um tempo hoje eu vou correr aqui, mas nós temos um tempinho. Pode ficar tranquilo que eu não vou passar do horário. O meu trabalho, vocês sabem, é também viajar para alguns lugares e eu tenho a oportunidade de falar para algumas pessoas sobre o amor de Jesus e testemunhar também. E quando eu saio para fazer uma missão, um trabalho, eu falo, Senhor, tem que ter um propósito em tudo isso teu. Não pode ser só o meu interesse pelo meu trabalho, por fazer algo para a empresa. Tem que ser algo principalmente para ti. E glória a Deus, todas as viagens eu tenho um testemunho de Jesus para contar. Dessa vez eu tenho 2. Um jovem técnico estava lá também. E ele começou a falar comigo, e eu comecei a falar de Jesus. E ele começou a chorar. Começamos a falar de trabalho e ele começou a chorar. E ele falou, você foi respostas de Deus. Você veio de longe para trazer respostas de Deus para a minha vida. No último dia, na sexta-feira, quando eu já tinha finalizado todos os meus trabalhos, eu tive a oportunidade de sentar à mesa com o dono de uma empresa. Um empresário. Aliás, ele tem várias empresas. E conversando ali, ele falou como alguém vem de tão longe para me ajudar. Como alguém vem de tão longe para resolver um problema meu. E eu falei, eu não estou aqui somente na sua empresa para ganhar algo. O meu propósito maior é falar algo de Jesus para você. E quando eu comecei a falar de Jesus, esse homem começou a chorar na minha frente. Se você sabe que eu também choro à toa, né? Nós começamos a chorar ali, juntos. E ele falou, João, eu tenho tentado tantas coisas e tem dado tudo errado. Eu falei, a diferença, sabe qual é? É porque você não está convidando Jesus para fazer parte desses seus negócios. Olha para a sua família linda que você tem. Olha para tudo que Jesus já fez, seus estudos. Olha para tudo que você já construiu. Mas se você não colocar Jesus no centro, se você não convidar Jesus para caminhar com você, querido, você não vai viver a bondade do Senhor. Ele não é um Deus injusto, mas Ele quer abençoar mais a sua vida. E eu falei, você precisa voltar para Jesus. Ele falou, eu era. Eu servia a Jesus, eu falei, então volta para Ele. Volta correndo para os braços de Jesus. Volta correndo para os braços de Jesus. Sabe por que eu estou te falando isso aqui? Eu estou falando de Jesus porque nós acabamos de cantar, eis-me aqui. Usa-me. Então deixa o Senhor usar você aonde você estiver, no seu trabalho, onde Ele plantou você, onde Ele colocou você, não só na célula. Nós vamos viver poderosamente tudo isso nas células, aqui na nossa igreja também. Mas seja um profeta, seja uma boca de Deus. Lá dentro do seu trabalho também, porque tem pessoas lá. E eu tenho certeza, eu falo isso com convicção, que quando você começar a falar de Jesus, Ele vai descer o rolo, Ele vai começar a mostrar e Ele vai direcionar a sua vida. Não tenha medo. Mas fale de Jesus, fale de amor, fale de graça, fale de bondade, fale de salvação, fale de esperança, fale de um futuro, fala da glória de Deus. Fala do que você carrega, querido. Você está cheio de algo poderoso. Deus gerou você para ser a manifestação da glória dEle. Amém? Eu encerro aqui o meu testemunho. Que o teu nome seja glorificado, Jesus. Pastor, eu só não quis usar o outro aparelhinho porque com um pastor chorão fica difícil. Queridos, abra sua Bíblia agora, ou o seu aplicativo. Ezequiel 22:30. Vamos ver o que Jesus tem para nós hoje. Eu creio que o Espírito Santo preparou algo poderoso para nós. Eu creio que nós vamos sair daqui hoje diferentes.
diferentes. O título dessa ministração, Emanuel, pode anotar aí. Onde estão os que intercedem? Onde estão os que intercedem? Anota isso aí. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. Fala, brecha. Guarda esse nome, brecha. Em favor dessa terra, para que eu não o destruísse. Mas não o encontrei. Eu vou ler de novo. Procurei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não destruísse, mas não o encontrei. Estou falando de um diálogo, de uma conversa de Deus e o profeta. Ezequiel, eu procurei um líder, eu procurei um homem, eu procurei um rei, eu procurei alguém, mas eu não encontrei nenhum. Eu procurei uma pessoa apenas, mas eu não encontrei nenhuma pessoa que se colocasse na brecha em oração, em intercessão por Israel, por essa nação. Eu procurei uma pessoa e não encontrei. Vivemos dias em que olhamos para a nossa realidade e vemos famílias em crise, valores sendo corrompidos e uma sociedade cada vez mais distante de Deus. Muitos falam, criticam e se posicionam, mas poucos se colocam diante de Deus em intercessão. Deus não está procurando alguém para apontar o erro, mas alguém para se levantar para restaurar. Eu comecei a chorar quando eu estava escrevendo essa ministração. E quando nós cantamos essa canção aqui, eis-me aqui, foi uma resposta de Deus para tudo que Ele escreveu. Assim como uma casa danificada por uma tempestade, assim como uma casa destruída precisa de reparo, reparar as brechas, Deus procura pessoas que se levantem espiritualmente, para proteger, restaurar e interceder. Você tem ouvido agora falar tanto sobre política e quem vai ser o candidato, quem será o candidato de A, B, C ou D. E você vê tantas pessoas se envolvendo com essas críticas, com esses comentários. E pasmem, cristãos, falando tantas besteiras nas redes sociais, tão preocupados com A, B e C. Eu não gosto desse partido, eu não gosto desse, eu não gosto daquele, eu não gosto dessa pessoa, não gosto desta também, não tem ninguém. Mas o que você tem feito? O Senhor estava procurando uma pessoa e não encontrou. Será que o Senhor vai encontrar na nação brasileira uma pessoa que dobra os seus joelhos, que rasga o seu coração diante dele e começa a interceder pelo Brasil, pela nação brasileira? É uma pergunta. Deus continua procurando homens, mulheres que se posicionem em intercessão. Queremos que a nossa nação mude. Queremos governantes autênticos, honestos. Queremos pessoas assim, mas não intercedemos por elas. E quando intercedemos, fazemos isso de uma forma muito rasa. Talvez aqui no culto, ou em algum momento, em alguma reunião, ou talvez na sua casa na hora de dormir. Mas é tudo muito raso. Mas se a gente começar a dobrar os nossos joelhos, tudo vai mudar. É uma posição nossa. Deus quer mudar os destinos das nações, não só do Brasil. Mas Ele precisa de pessoas que se posicionam em oração, em intercessão. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A intercessão. Não é ler a Bíblia.
Talvez você se identifique com isso que eu estou falando. Estou falando sobre mim também. A nossa maior dificuldade é a intercessão, é interceder. Estamos cansados para tudo. Não temos tempo para muitas coisas. Porque você tem que viajar, trabalho, você tem que levantar cedo por conta da sua rotina. Mas nós precisamos dar um jeito, melhorar a nossa agenda, corrigir aí a nossa rota, para que tenhamos um tempo na presença de Deus de clamor e intercessão. Intercessão não só para a igreja do Parque Cruzeiro, para o Parque Cruzeiro do Sul inteiro, para São Miguel, para São Paulo, para o Brasil. Ei, queridos, deixa eu te falar aqui, é só introdução. Você é uma voz profética como a de João, uma voz que declara vida, poder. Quando você abrir os seus lábios, vai sair daí da sua boca algo poderoso, que vai tocar o trono da graça, e Ele vai liberar sobre as nações, sobre as pessoas, vida, poder, unção, sabedoria, discernimento, revelação. Deus te levantou. Deus levantou a igreja do Parque Cruzeiro do Sul para ser uma voz profética, para ser conhecido como uma igreja que clama ao Senhor, que chora na presença dEle, que se derrama na presença dEle. Eu imagino esse diálogo aqui, como estava o coração do profeta, chorando com o Senhor. Não encontrei nenhum. Já pensou na sua célula? Preciso de alguém que ore agora, irmãos. Você posta lá no grupo para todo mundo. Preciso de alguém que interceda agora. E aí ninguém dá uma resposta para o líder. Estou orando, estou junto com você nessa intercessão. Não apareceu nenhum. Imagina a frustração dele. Imagina a frustração de alguém doente, pedindo oração pela igreja, e a igreja não responde em oração. Eu já estive internado, minha sogra já esteve internada, minha esposa também, mas não faltou oração dos irmãos, não faltou oração. O Renan está aqui conosco hoje, porque não faltou oração da igreja, porque uma igreja se posicionou em oração. Então você consegue entender o poder da intercessão? Consegue entender o poder da intercessão? O poder que há em suas mãos, na presença do Senhor? Vamos avançar. Eu quero falar também de duas pessoas aqui muito importantes, que nos faz lembrar sobre o que é interceder por alguém, o que é se posicionar em oração. Êxodo 32, do versículo 31 e 32. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste, onde escreveste o meu nome. O povo tinha atravessado o mar sem molhar os pés. Só para finalizar essa parte, tamanha foi a bondade do nosso Deus para cuidar do seu povo, e trouxe esse povo para o deserto, longe da escravidão, longe de Faraó. Mas um tempo apenas que Moisés ficou com o Senhor conversando no monte, e eles viram a fumaça, eles viram a nuvem, a glória de Deus. E mesmo assim, esse povo impaciente, esse povo que quer miojo, que quer tudo instantâneo. Deixa eu falar, o tempo de Deus não é o seu tempo, o relógio de Deus não é o seu relógio. Guarda isso para você. E aí esse povo então começa a fazer um bezerro de ouro. Lá na palavra fala que eles fizeram deuses. Não foi só um bezerro, eles fizeram deuses. Eles resgataram os deuses do Egito. Isso estando diante de um Deus vivo.
Isso mesmo estando contemplando um monte, uma nuvem, uma glória, relâmpagos, fogo da presença. Mesmo assim esse povo, de noite protegido pelo Senhor como uma coluna de fogo. Mesmo assim, vendo tudo isso, eles fizeram ídolos para a sua adoração. Mas agora levanta um homem com amor em seu coração. Um homem que ama as pessoas. Um homem que tem intimidade com Deus. Um homem que fala com Deus. Um homem que se coloca na brecha. Um homem que abraça o seu povo e se posiciona. E fala: Senhor, esse povo falhou gravemente contra ti. Feriu os teus princípios. Quebrou a aliança que o Senhor fez com eles por conta desses ídolos. Eles falharam muito, ele afirma isso. Grande pecado cometeu este povo. Grande pecado. Fizeram para si deuses, Senhor. Mas perdoa esse povo. Perdoa esse povo, eu clamo a ti. Perdoa esse povo. Se o Senhor for acabar com esse povo por conta disso, eu quero que o Senhor risque o meu nome também. Ele se posicionou. Um homem intercedendo pelo seu povo, clamando misericórdia de Deus. Deus tenha misericórdia desse povo. É o teu povo. Era o teu povo que estava lá como escravos e o Senhor fez de tudo para tirar eles de lá. Qual foi a resposta do Senhor? Depois você lê, continua com esse povo. Deus quer levantar líderes assim, pastores assim, que amam o seu povo, que ama a sua igreja, que dá a vida, que coloca a sua vida em risco, por conta do seu povo. Um amor sacrificial de um líder, de um pastor. Deus está buscando isso. Eu não quero tapinha nas minhas costas, querido. Bajuladores. Eu quero alguém que tenha coragem de falar comigo, de olhar nos meus olhos, de me ajudar nas minhas fraquezas, de orar, de interceder pela minha vida. Porque é isso que faz a diferença na vida de um pastor. Um rebanho que ouve a voz do seu pastor. E um pastor que cuida das suas ovelhas, que vai atrás de uma das 100 que ficarem doentes ou machucadas. É isso que Deus quer, é isso que Moisés mostra para nós. Ele se voltou com oração para o Senhor, com clamor ao Senhor, com súplicas. Daniel 9, 3, 5, vamos ler? Anota aí. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em panos de saco e cobertos de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido, ele se colocou no lugar daquele povo, se incluiu, fez parte daquele povo. Nós temos cometido pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e da tua lei. Um povo que se voltou para o Senhor. Daniel, quando faz essa oração, ele não é mais aquele garotinho quando foi jogado lá na fornalha. Aqui ele já é um ancião. E ele olha para Jerusalém, ele olha para um povo perdido, longe do Senhor, e ele intercede por ele. Nós precisamos de pessoas assim, de líderes assim, que intercedam. Eu tenho pedido para o Senhor mudar o meu coração, para que eu seja parecido com esses homens, para que eu possa ter esse coração, um coração íntegro. Ele era um homem íntegro, Daniel. Ele era um homem correto. Orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Se prostrava diante do Senhor verdadeiramente.
No seu quarto ele tinha uma janela e ele se posicionava ali orando e clamando ao Senhor. Um homem de oração, um homem de valor, um homem correto. Mas ele olhando para o seu povo, e ele começa a clamar: Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Ele entrou na brecha, se tornou o maior intercessor do seu povo. Mesmo lá exilado, mesmo lá longe do seu povo, ele começou a clamar ao Senhor. O verdadeiro intercessor não acusa, ele se identifica. Não aponta, ele se humilha. Não se afasta, ele se posiciona. Quem você precisa levar diante de Deus? Quem? Pensou em alguém? Por quem você clamaria? Agora eu estou perguntando. O que o Espírito Santo mostrou no seu coração agora? Você precisa tomar o lugar dessa pessoa e se posicionar em oração. E ir ao encontro. Estávamos aqui numa terça-feira de oração e o Andy falou assim: eu vou lá ver o meu tio. Vai que nós vamos estar aqui em cobertura, em oração. Precisa ter uma ação, um coração. Neemias 1, 3 a 4. E eles me responderam, os amigos dele responderam. Você já conhece esse texto. Aqueles que sobreviveram ao cativo e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O homem que estava a serviço do rei também. O copeiro. Mas amava a sua nação, amava o seu povo. E quando tinha notícias, quando alguém podia dar notícia, ele se alegrava. Mas desta vez ele se entristeceu. Porque a notícia foi: eles derrubaram os muros e colocaram fogo nas portas de entrada da cidade. A ruína, a desolação, as famílias sendo atacadas. E o que esse homem fez? Se posicionou diante do Senhor e começou a chorar e a jejuar. Começou a buscar e a clamar ao Senhor. O seu coração foi tomado por uma tristeza, o seu semblante mudou. Quando ele chegou diante do rei, o rei percebeu, porque via ele sempre alegre e feliz. Falou: Neemias, meu servo, o que você tem? E ele abre o coração para o rei. E por conta de um homem que se posicionou em oração, em intercessão, colocou na brecha, Deus respondeu com fogo a sua oração. E a provisão veio de onde ele menos esperava. O rei preparou tudo o que ele precisava. Homens se levantaram, a cidade se levantou para ajudar na construção. E os muros foram reconstruídos e as portas de entrada também. E o nome de Jesus foi glorificado. Você pode aplaudir Jesus por isso? Quando você recebe uma notícia parecida com essa, qual é o seu posicionamento diante de Deus? Muitas pessoas recebem notícias tristes da família ou de alguém, de um amigo. E está tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Entrou aqui, saiu aqui do outro lado. Quando você ouvir uma notícia de que as coisas não estão bem na sua casa, na sua família, nos seus negócios, lá na sua empresa.
Quando você descobrir que lá onde você trabalha as coisas não estão acontecendo conforme diz a lei, ou conforme deveria ser os princípios de uma empresa, seguindo que segue os padrões de administração de uma forma correta, transparente. Quando você recebe uma notícia, minha empresa não está bem, qual é a sua posição? Já vou procurar um novo emprego, né? Começa a dobrar os seus joelhos, começa a clamar ao Senhor, porque Ele vai responder com fogo. Não está bem, o Senhor vai melhorar, o Senhor vai mudar por conta do seu posicionamento. Ele precisa de uma pessoa, uma. Ezequiel, eu não encontrei um líder, um homem, uma mulher. Mas eu tenho certeza que hoje, se algo acontecer na sua família, ou lá na sua casa, ou aqui na igreja, a sua posição vai ser: eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Não será apenas uma canção, mas será realidade na sua vida. A sua vida precisa ter um propósito, querido. Não basta ser salvo e ficar dentro da igreja. Tem que ter algo mais. Seu coração tem que se derramar, tem que queimar por algo. Você foi chamado para ser a expressão de Deus. Muros derrubados. Espiritualmente, o que isso representa para nós? Porque talvez você pode estar lá esperando o muro cair da sua casa, não é isso. Vamos viver espiritualmente o que diz a palavra. Muros caídos, vida sem proteção. Uma casa sem muro é uma casa sem proteção. Uma vida sem muro é uma vida sem proteção. Você tem a capacidade de reconstruir muitos muros. O Senhor colocou habilidade em você. Ele colocou sabedoria em você, para você reconstruir muitas famílias. Muros caídos podem ser identidades também quebradas. Deus vai usar você para restaurar, para resgatar. Eu creio que Deus nesta manhã está levantando pessoas restauradoras, homens e mulheres, para viver a palavra dEle. Um posicionamento muda destinos. Você crê nisso? Então vamos lá para Esther 4, 15 e 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejumam em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Essa passagem revela um momento decisivo de uma mulher. Quando viu que tinha um decreto real por um homem que tramou a destruição dos judeus, queria aniquilar com os judeus. Só para você se contextualizar, Hamã era esse homem. Por conta de Mardoqueu, que não se curvava quando ele passava, porque ele era da realeza, era o segundo homem mais poderoso do rei Xerxes, não é isso? Ele era o homem mais poderoso, ele tinha autoridade, mas quando ele passava, o homem não se curvava, e ele começou a tramar então, e foi conversar com o rei, falando da situação. Tem um povo que está contra os seus princípios, que está contra o que diz o rei, e esse povo precisa ser aniquilado. Eu vou trazer ouro e prata aqui para o rei. E ele começou a tramar: se o rei me der autoridade para aniquilar esse povo. O homem eram os judeus, e o rei não sabia muito bem, mas tinha dado autoridade para esse homem. Falou: continue. E ele assim fez, e mandou uma carta para todos os reis, para todas as províncias, falando que esse povo da cidade de Suzã seriam eliminados, aniquilados. Mardoqueu então vai procurar a rainha Esther, chorando, triste. Um homem, Deus encontrou um homem neste lugar. Foi atrás então da rainha,
Ele não pôde nem entrar porque ele estava de pano de saco e cinza. Ele estava chorando, ele estava de luto, ele estava intercedendo, ele estava jejuando, ele estava na brecha pelo seu povo quando ele recebeu a notícia. E a rainha Esther então falou: olha, coloca todo mundo para jejuar por nós. Eu irei lá, ainda que custe a minha vida. Porque ninguém podia entrar no pátio, só para você entender. Ninguém podia entrar no pátio sem a autorização do rei. Se entrasse alguém, um intruso, ele era aniquilado pelos guardas na entrada. Quando a rainha Esther entrou, o rei estendeu seu cetro e ela tocou, assim diz a palavra, e ela entrou, e aí ela começou a falar com o rei. Bom, lá na frente, resumindo, você vai saber. Esse mesmo homem que tramou tudo isso, ele foi aniquilado pelo rei, por conta do que ele tramou, porque ele nem imaginava que a rainha Esther era uma judia. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus precisa só de você, para fazer a diferença em qualquer coisa, qualquer situação, por mais difícil que seja, por mais absurdo que você possa imaginar. Não tem jeito, isso aqui não tem como resolver, é alta patente, isso aqui não tem como resolver. Tem sim, se você se posicionar diante de Deus, porque aquele que levanta muros, ele também derruba muros. Ele traz a luz, a verdade, a justiça. Ele é um Deus de justiça. Joga seus medos fora, querido. Sabe o que impede você de avançar? Os seus medos. A rainha colocou a coroa dela em jogo. Ela falou, mesmo correndo o risco de ser morta, eu vou lá pelo meu povo. Ela era a única esperança daquele povo, a única voz que podia defender e representar os judeus. E ela fez isso. O que você tem feito que tem custado a sua vida? Eu pergunto para mim também. O que você tem feito? Porque muitas vezes você quer fazer uma célula, e aí você fica imaginando quem serão as pessoas que vão entrar na minha casa. Eu conheço pessoas que os irmãos não passavam da garagem, tinham um limite, não podia passar da casa, com medo de pessoas entrarem nos seus ambientes. Lança fora todo medo. Lança fora todo medo e deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Ele usar você como líder, deixa Ele usar você como anfitrião, deixa Ele usar a sua vida. Para concluir, queridos, diante dessas histórias que eu te contei, Ezequiel como profeta, ouvindo o coração de Deus, olhando para Moisés, alguém que intercede pelo seu povo, e toma esse povo e abraça e diz para Deus, este é o meu povo, se colocando na brecha e orando. Daniel olha para Jerusalém e clama a misericórdia de Deus para Jerusalém. Olhando para Neemias, um copeiro, o que pode fazer um copeiro, o que ele pode fazer para salvar uma nação, uma cidade que está em destruição? Que recurso tem um copeiro? Que voz tem um copeiro? E você pode perguntar, que voz eu tenho, pastor João, para fazer algo pela minha comunidade? Que voz eu tenho para fazer algo pela minha família? Que autoridade eu tenho para fazer algo pelo povo? Você tem a autoridade do Senhor, você tem o braço forte do Senhor, você tem a mão forte do Senhor, você tem a presença do Senhor, você tem o Espírito Santo em você, o amigo fiel que ajuda você em todo o tempo. Então você pode fazer grandes coisas em nome de Jesus. Você pode fazer grandes coisas em nome de Deus. Você pode ir além do que você imagina. Você pode dar passos maiores. Você pode subir mais alto.
Você pode descer lá no abismo, porque onde você estiver, o Senhor será contigo. A glória dele será com você, a presença dele será com você, a presença do Deus, o Eterno, conduzirá você em tudo. Não tenha medo, não tenha medo, só disponha, faça como esses homens. Coloca a sua mão, coloca o seu coração, olhando para o Senhor, dizendo: eis-me aqui, eu estou pronto, eu vou tomar o lugar desse povo, ainda que custe a minha vida. Ainda que custe a minha vida. Eu comecei a pensar: Deus, eu não tenho sido tudo tão raso na minha vida. Eu preciso fazer algo para o Senhor realmente. Ir aonde ninguém quer ir. Fazer o que ninguém quer fazer. Porque quando fala em missões dentro da igreja, vem um monte de gente na frente. Eis-me aqui. Se for para a Europa, se for lá para Portugal, se for lá para os Estados Unidos, eu estou dentro. Ah não, filho, você vai ter que ir lá para a África. Lá para onde estão os nossos missionários. Onde você vai comer uma vez só. Onde tomar banho vai custar caro. Onde cafezinho da manhã talvez seja raro. Mas você não vai morrer de fome. Não tenha medo. Vá. Vá para onde ninguém quer ir. Procurei só uma pessoa. E a pergunta que eu faço agora para encerrarmos. Vou chamar o grupo de louvor para vir à frente. Nós vamos cantar Eis-me Aqui. A igreja vai cantar com alegria. Pode vir, queridos. Nós vamos adorar ao Senhor. Deixando cair todas as máscaras, todas as capas, tudo aquilo que impede o nosso avanço. Nós vamos deixar cair todo o nosso eu, toda mentira, todo engano que carregamos. Nós vamos tirar todas as barreiras que construímos para viver a palavra, a vontade de Deus. Deus chama você para se colocar na brecha. Vamos ficar de pé. Deus chama você para se colocar na brecha. Deus chama você para se colocar na brecha, em oração, em intercessão. Eu sei que tem pais aqui que estão preocupados pelos seus filhos. Eu sei que tem pais aqui preocupados com seus filhos. Ah, como sei. Eu sei que tem mães aflitas aqui pelos seus filhos, eu sei. Eu sei que tem pais pedindo socorro porque não consegue vencer, controlar os vícios dos seus filhos. Eu sei que tem pessoas lutando com seus vícios. E quando olha para eles, fala: é impossível, eu não tenho força suficiente para vencer. Eu sei que você tem lutas, mas se levante como uma voz profética nesta manhã. Se coloca na brecha e clama ao Deus eterno, dono da vida, autor de todas as coisas, aquele que tem em suas mãos todo o domínio e todo o controle. Clame a Ele, queridos, eu tenho certeza que Ele vai responder com fogo. Ele vai gerar recursos. Virão ajudas de onde você nem imagina, mas você precisa se posicionar, você precisa clamar a Ele. Deixa cair agora as máscaras da religiosidade, do seu eu. Volte-se para o Senhor teu Deus. Peça para Ele perdoar os seus pecados, clame a Ele. Olhe para a sua família e fala: Senhor, perdoa o pecado dos meus filhos, da minha família. Tenha misericórdia da minha casa. Começa a clamar. Começa agora a falar com o Senhor enquanto nós estamos adorando. Ah, Jesus. Rasga o seu coração agora na presença do Eterno. Fala: eu estou aqui na tua presença.
tenha misericórdia da minha vida. Se achar algo em mim, Senhor, se com fé algo que agrada a Ti, por favor me responda, Senhor. Se não, muda o meu coração para Ti e alinha o meu coração para que esteja voltado para Ti. Perdoa os nossos pecados. Vamos adorar Jesus. Adore com o seu coração, como uma entrega diante dEle. Pode chorar, você pode chorar na presença dEle, você pode dobrar os seus joelhos na presença dEle, mas faça isso. Deixa sair um clamor, um desespero do seu coração nesta manhã. Rodeado de glória, Oh, serafins, querubins, és adorado. 24 horas. 24 Oh. horas, os serafins cantam. Santo, Santo, incansavelmente. Santo, Santo. Olha para Ele, olha para Ele. Tão falho é a sua oração. E de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com Fala isso pra Ele, bem brasas forte. do altar e me transforma, vem me purifica. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo. Aleluia. Olha só para a tua pra igreja, te Senhor. servir. Envia-me. É com você que Ele está falando, agora responde. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção Ele deu unção para você, queridos. para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, Somente para a glória dEle. Aleluia. geração eleita. É a sua vez agora. Eis-me aqui, sacerdócio real. Eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Eis-me aqui, nação santa. Eis-me aqui, geração eleita. Eis-me aqui. Aleluia. Esse é o teu povo, Jesus. Sacerdócio real, eis-me aqui, povo exclusivo de Deus. Somos esse povo. Eis-me aqui, nação santa. Eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Estou disponível. A voz do povo que está disponível, cadê? Então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Essa é uma aliança, é um acordo que você está fazendo com o Senhor.
Nessa manhã você está: Senhor, eu estou disponível, eu quero que o Senhor me use. Chega de falar não para ti. A minha voz é sim, 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 sim. Se é a tua vontade, Senhor, eu quero. Se é o teu desejo, Senhor, eu quero. Eu quero viver para a tua glória. Quero viver para a tua glória. Somente para a tua glória. Nós cantamos para a tua glória. Servimos para a tua glória. Te adoramos, Pai. Nos unimos nesta manhã com os serafins, com os querubins, com todos os seus anjos que te adoram, para dizer sim para esse chamado. Um chamado para liderar, um chamado para caminhar, um chamado para resgatar, um chamado para salvar, um chamado para libertar pessoas, para anunciar a salvação, para falar do teu nome, um chamado para curar os enfermos, para libertar os cativos, um chamado para trazer à existência tudo aquilo que o céu tem para nós, trazer a realidade da tua vontade para a terra, para que o teu povo veja. Espírito Santo, nós te agradecemos nesta manhã, pela tua presença, pela tua unção, pelo teu toque tão especial em nós, por reacender em nós a chama e o desejo de dizer: eis-me aqui. Sim, Senhor. Como dizer não? Como dizer não? Olha para você, querido. Como dizer não para esse Deus que cuida tão bem de você? Como você tem coragem de falar não para esse Deus que não tem deixado faltar nada na sua vida? Como você fala não para Ele quando Ele te chama? Seja como Samuel: eis-me aqui. O teu servo ouve, Senhor. Fala, Senhor, fala. Como dizer não para aquele que tem tudo o que você precisa, para aquele que tem um futuro glorioso para você? Como falar não para aquele que pode dar mais do que você precisa, mais do que você necessita? Como falar não para aquele que quando você está enfermo, Ele olha para você e cura você? Como falar não para aquele que tem alimentado a sua casa, a sua família? Não tem faltado o pão na sua mesa. Como falar não para esse Deus que não tem deixado faltar o sustento para a sua casa, o seu emprego? Como falar não para esse Deus que faz o impossível? Quando as pessoas dizem: você não serve, você não tem jeito, Ele vai e pega seu currículo e fala: você é tudo o que eu preciso. Como falar não para um Deus que te ama de uma forma tão especial, a ponto de entregar o seu único filho por amor à sua vida? Como falar não para esse Deus que rasgou os céus para te encontrar? Como falar não para esse Deus que enquanto você dorme, Ele cuida de você? Como falar não? Então que a sua voz seja assim para Jesus. Não importa, Senhor, que eu tenho que enfrentar. Eu não quero nem saber o processo que vou passar. Eu só quero saber se o Senhor vai estar lá no final. Eu só quero saber se lá eu vou te encontrar, se lá eu vou te ver. Eu só quero saber se eu vou ver você, Jesus, lá no fundo. Eu só quero saber se eu vou poder te abraçar lá, Senhor. E aí nós vamos cantar: valeu a pena. Jesus, valeu a pena. Valeu a pena, Jesus. O meu esforço, o meu trabalho, o meu cansaço, levantar de madrugada para orar, ir ao encontro dos necessitados, abraçar as viúvas, cuidar dos irmãos, valeu a pena, Jesus, porque é para ti, porque é tudo para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja engrandecido. Obrigado, Pai, por essa palavra tão poderosa, que falou tão forte ao meu coração, e eu tenho certeza que tocou vidas aqui também nesta manhã. Eu te agradeço, e a minha oração, Pai, que o Senhor venha surpreender os nossos irmãos, para a glória dEle. Eis-me aqui.
Você disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só pra ti. Você é exclusivo dele. Ele abraça você nessa manhã. Você é meu, você é minha. Eu sou o teu Deus. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Amém, queridos? Estenda sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti. Que Ele te abrace de uma forma toda especial nesta manhã. E que você sinta amado por Ele, guardado por Ele. Que não seja só aqui nesses momentos, mas que a bênção dEle se estenda à sua casa, à sua família. Que o amor dEle, a bondade dEle, do Espírito Santo, seja com você em todo o tempo. Que Deus te abençoe, vai em paz. Nosso pastor está lá no final. Dê um abraço nele. Dê um abraço nele e fala que você está orando por ele também. Amém? Deus abençoe.